Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo com o Jacó, que atua há 27 anos na profissão árbitro internacional de basquetebol. Obrigado, viu, por esse bate-papo. Foi difícil, mas eu consegui trazer você aqui, eu consegui chegar até você, né, Jacó? Cara, foi muito fera, porque assim, o tempo foi correndo, né, a gente falando e é uma situação assim muito legal. Eu fiquei assim, quando você me falou a primeira vez, eu falei, caramba, vai fazer uma... Pô, mas será? Como é que vai ser, né? E eu tava até receoso. Mas aí o tempo foi passando e a gente foi administrando isso na mente também, no coração. E, na verdade, eu tenho que te agradecer por essa oportunidade de estar aqui gravando algo para falar sobre arbitragem, que eu acho que é algo muito importante. Então vamos começar. Eu queria entender, Jacó, como é que você se tornou árbitro, cara? Porque eu vou passar para você a palavra, mas eu queria já dividir com a galera que nos segue aqui, que é possível uma pessoa sonhar em ser árbitro ou se tornar um árbitro. Eu tô curioso para saber disso, então passo a bola para você. Cara, eu morava em Brasília, eu joguei na escola ali, no 2º grau. E depois que eu terminei o 2º grau, eu fui trabalhar num supermercado. Eu trabalhava de caixa no supermercado, repositor, às vezes até açougueiro lá, né? E aí o pessoal com quem eu morava, eu tinha eles como um tio, ele vende o mercado e vai embora. E quando eu voltei, eu fui num casamento em Goiânia, quando eu voltei ele já não estava mais em Brasília. E como eu tinha jogado, e tinha um professor, amigo meu, que morava do lado do mercado. E aí ia ter uns jogos da primavera na Ceilândia. Ele falou, Jacó, vamos apitar os jogos? Eu falei, cara, eu nunca fiz esse negócio aí. Ele, não, eu vou dar um curso aqui no fundo de casa e aí você vai ver que você vai aprender o negócio. Eu falei, cara, será? E aí eu fui apitar esses jogos da primavera. Uma professora do Sesc de Taguatinga me viu, me chamou para apitar em Taguatinga o campeonato do Sesc. E do Sesc eu estava apitando e eu conheci o Celso, que era diretor de árbitros da Federação Brasiliense de Basquete. E aí ele me convidou para fazer o curso. Então, assim, eu tinha um curso de garagem, e aí desse curso de garagem eu cheguei no Sesc, ele me convidou para fazer esse curso, e eu topei. E é uma coisa, assim, de outro mundo, porque quando você começa a sentir a adrenalina de arbitrar, é melhor do que jogar. Então, assim, foi uma coisa que eu tenho... É um dom que Deus nos dá. Igual você jogou, eu apitei jogos seus e hoje a gente está aqui, cara, é outro nível. E Jacó, me fala uma coisa, como que é, assim, você fez um curso e existe um curso preparatório para ser árbitro, como que funciona esse lado da profissão? Cara, assim, ó, as federações do Brasil, todas elas têm os seus cursos. Então, assim, ela dá um curso, você vai fazer o curso, você tem que ter uma média de 7 a 8, a sua nota da prova teórica, você tem que fazer um teste físico e você tem que fazer a prática. Então, assim, tem todo um passo a passo. Então, você começa numa federação, de uma federação você vai passar todos esses estágios, vai chegar a ser árbitro estagiário, depois de árbitro estagiário você se torna um árbitro de segunda, depois de segunda, você se torna um árbitro de primeira. E aí você tem que trabalhar pra caramba para tentar chegar a ser um árbitro nacional, que aí você vai fazer as provas da confederação. Hoje mudou-se o estilo de fazer as provas, as pessoas vão a campeonato para fazer. Na minha época, lá em 96, nós fazíamos o quê? Tinha a clínica para árbitro internacional, você era indicado pela sua federação. Você tinha que fazer a prova escrita, a física e a prática. E você, na época, você tinha que fazer súmula às vezes. Então, hoje não, hoje tem um passo a passo. O cara passa por um campeonato do CBI, depois ele vai sendo avaliado, campeonato a campeonato. Mas na nossa época era mais complicado. E tinha um teste que a gente tinha que fazer 2.400 em 12 minutos.
Depois disso, você faz a prova e tem que passar no prático. Se você não passa no prático, você não chega a árbitro nacional. Então é um passo a passo. E como que é? Eu vi que você citou, inclusive você está com a camisa da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Como é que foi? Como que é essa graduação também para se tornar um árbitro internacional de basquetebol? Cara, aí é uma luta terrível e grande, porque você tem que passar por muitas fases. Antes a gente tinha que apitar um campeonato do seu estado, até apitar o adulto, depois você teria que apitar o campeonato nacional adulto, e você tem que ser indicado pela sua federação para a confederação, e a confederação te indicar para você ir fazer essa prova da FIBA. Então era muito difícil e a concorrência era muito grande. E no Brasil, cara, nós temos os melhores árbitros de basquete do mundo. De finais olímpicas, Rigueto, Affini, Cristiano, Carlos Renato, que fizeram finais de Olimpíadas, finais de Mundiais. Fora os outros, a gente vem Pelvezan, Pelissari, Vinhais, que era um cara fantástico, Luizinho, Marco Antônio, Francisco Ferreira. Então, assim, você pega um país como o nosso, onde todos os árbitros que viajavam se despontavam e chegavam a fazer as finais de todos os campeonatos que iam. Então, imagina só como era a concorrência desses caras lá em cima e a gente chegando. Certo. Então, a gente chegando, e eu fui tentar a minha primeira prova árbitro internacional em 98. Eu morava em Brasília, vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, Fontana estava dando a clínica, e era uma pré-clínica para depois fazer a clínica. Então, na pré-clínica, eu acho que tinha uma média de 20 a 28 árbitros brasileiros para fazer, para tirar a nota, para ir fazer a prova para árbitro internacional, que seria aqui também. E a minha prova escrita eu fui mal pra caramba. E na prática eu até achei assim super demais o que aconteceu comigo, né? Porque assim, o Fontana me escalou na sexta-feira, eu fui lá, apitei metade de um jogo, e aí eu fiz a prova no sábado. No domingo ele já tinha soltado a escala, eu repeti a arbitragem, porque ele tinha gostado da minha arbitragem, e eu não tinha tirado a nota. Eu tinha que tirar 7,5, eu tirei 6,8, 6,4, porque as provas dele eram muito difíceis. E aí eu estava triste na arquibancada, ele falou para mim, lá no Tietê, ele falou para mim, o que aconteceu? Eu falei, eu não tirei a nota, então eu não vou repetir a arbitragem. Ele falou, não, você vai repetir sim. Você vai estar o último período da final do quadrangular que teve, era Hebraica e Corinthians. O Júlio dirigiu o Hebraica e eu acho que era o... eu não lembro quem dirigia aqui o Corinthians, mas o Jofre. E, então, assim, naquela época eu fiquei meio frustrado e pensei, caramba, tinha saído de casa. Eu saí de casa em 88. Então, hoje, com 50 anos, você vai pensando, você vai falar, poxa, já tinha muito tempo que tinha saído de casa. Não passei naquela prova, deu uma frustração e eu fui apitar esse jogo. E apitei, terminou. A Tatiana e a Fátima me viram apitar, perguntou o que eu fazia em Brasília, eu falei que apitava. Elas falaram para mim, por que não fica aqui em São Paulo, que aqui tem basquete? Aí eu falei, cara, e aí? Ela falou, não, a gente apresenta você para a nossa diretora de arbitragem, que era a Janete na época. E aí foram, me apresentaram, eu comecei a apitar a base, fui apitando. E aí 10 anos depois, eu fui fazer a prova para árbitro internacional novamente, que foi em 2008, 2009. Então, assim, você vê que é um espaço de grande, longo e determinação. Porque você vê pessoas que vão chegando na sua frente, vão passando, e às vezes você olha assim e você fala, nossa, e agora? Não vou mais, não. Tanto que em 2006, 2004, eu não estava relacionado para fazer a prova para árbitro internacional com o pessoal de São Paulo, que foi o Jonas, o Maurício Antunes e o Fábio Cover, e veio outros árbitros fora de São Paulo. E eu não estava relacionado, eu estava apitando jogos regionais lá na Praia Grande, quando eles estavam fazendo a prova. E aí eu estava no fundo da quadra, o Coutinho
Coutinho chegou e falou para mim assim, eu nem sabia que era ele. Falou, menino, não desista nunca do seu objetivo. Olha que legal. Você vai ser árbitro internacional no tempo certo. Eu ali apitando, eu me emocionei na hora, olhei para trás, eu vi que era ele. Aí eu comecei a chorar ali, depois eu segurei. Então daí 4 anos depois eu tive a minha indicação. E assim, durante todo esse tempo, de 98 até 2008, 2009, eu apitei praticamente todas as competições do país. Campeonato masculino, feminino e o paulista. Inclusive teve 2 anos seguidos que eu fiz 2 partidas, 3 partidas da final do paulista. E para mim foi algo assim que quem saiu lá do Mato Grosso, nasceu assim numa casinha de pau a pique, no meio do mato. Cheguei a árbitro internacional em 2009, mas tinha passado pelo estado de São Paulo, não sendo paulista, que é uma coisa que muita gente não sabe, mas eu não sou paulista, eu comecei em Brasília, apitando a escolar, igual eu te contei aí. E, cara, aí você vai lutando, você vai vendo, você vai chegando, você fala, poxa, é igual hoje, assim, hoje eu me sinto um cara realizado no que eu fiz, eu sinto, mas assim, você vê, 2009, foram 11 anos lutando para chegar novamente a ser árbitro internacional. E eu cheguei no limite, né, porque era 36 anos, ninguém mais fazia. Era a última tentativa minha, foi a primeira e última tentativa, porque eu não tinha tido outra. Então, passei nessa, depois eu fui no Sul-Americano, no Chile, um frio danado, mas comecei a conhecer o mundo um pouco, Chile, Venezuela, e em 2011 eu fui para a Universidades, na China, em Shenzhen. E essa aí foi uma outra situação muito interessante, porque eu não falo bem inglês nem espanhol. Na verdade, o inglês eu entendo um pouquinho e falo muito pouco. Mas o espanhol eu consigo falar e tudo. Em 2011, quando eu fui para a China, eu fui com a Flávia, que hoje é a diretora de árbitro do NBB. E nessa viagem, praticamente, ela destrinchava todas as coisas para mim, falava e explicava, ó, Jacó, amanhã vai ser assim e tal, me falava a escala, porque o pessoal falava a maioria inglês. E lá eu conheci escocês que falava espanhol, um francês que falava português, porque a mãe era portuguesa e o pai francês, ele falava português, francês e inglês, então esse também me ajudou bastante. E, cara, foi uma coisa muito assim, eu fiquei impressionado com essa minha ida em 2011 para a Universidades. Chegar num estádio, você vê a abertura de uma universitária assim, mas é um mundial, né? É um Jogos Olímpicos dos universitários. Exato. Então, foi algo extraordinário para mim. Chorei na abertura ali, vendo aquilo, imaginando, pô, nasci lá, né? Exato. E falando, meu pai e minha mãe me deram educação para que eu pudesse lutar por algo. E eu tenho um dom, que esse dom, eu gosto de falar que é um dom que Deus nos dá para cada um. Você tem um, sua família, você tem sua esposa que também tem um dom dela. Alguns têm um dom de jogar basquete, futebol, e todos esses, para mim, são dons. E você tem que se aperfeiçoar nesse dom que Deus te deu. E lá, cara, lá foi algo assim extraordinário. Eu apitei as quartas de finais, Lituânia e Estados Unidos. Ganhou Lituânia de 1 ponto. E termina o jogo, o cara da Sérvia, o técnico da Sérvia, passou por mim e falou, você é muito bom. E the best one. Eu falei, caramba, eu fiquei muito feliz, não apitei final, e muitas vezes as pessoas acham que para você ser o melhor, você tem que apitar final de campeonato. Mas muitas vezes não é isso. Para você ser o melhor, você tem que estar satisfeito naquilo que você faz. Você tem que estar com prazer naquilo que você faz e se dedicar naquilo que você está fazendo. Então, eu vejo hoje como árbitro tudo isso. E assim, tem pessoas que falam, pô, Jacó, você é um árbitro que tem um carisma, né? Eu agradeço a Deus por esse carisma que eu tenho, que é Ele que me deu também. E eu poder transformar tudo o que eu tenho dentro da quadra e poder fazer com que aquilo flua
e eu honre a Deus através do que eu faço. Legal. Jacob, me fala uma coisa, como que é a rotina de uma vida de um árbitro de basquetebol? Cara, assim, ó, o cara tem que treinar, parte física, tem que estudar a regra, que muda-se muito, a regra hoje ela tem mudado muito rapidamente, às vezes mudava sempre em mundiais, Olimpíadas, e às vezes ela vem mudando de ano em ano, algumas adequações, mudando aqui, outras coisas ali. Então você tem que estar o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo de mudança. Ah, mudou, vai ter o instante replay, o instante replay agora vai ter um desafio do técnico. Ah, mudou a questão do 24 segundos, era 30, veio para 24. Então, assim, tudo isso são mudanças que vai acontecendo. Mas o árbitro, a rotina dele, né, ele tem que acordar, procurar treinar, porque a parte física, ela é fundamental para o árbitro de basquete. Para todos os árbitros, né? Mas se o cara não tem uma parte física boa para correr, para chegar no lance e para estar oxigenando o cérebro, para nas decisões ele estar bem, não adianta ele saber toda a parte teórica, mas se o físico dele não estiver bem, ele não vai conseguir botar o que ele tem na mente dele em prática. Então isso vai faltar. Por mês, não sei se você, acredito que você tenha essa conta em mente, mais ou menos você apita quantos jogos? Olha, antes da pandemia, a gente apitava um pouco mais. Vamos colocar a federação durante o campeonato, antes que comece o NBB e o feminino, dá para apitar em uma média de 5 na semana, 10, 20, 25, uma média de 30 jogos. Por mês? Por mês ou até quase mais. Um jogo por dia. Às vezes igual hoje. Hoje eu fiz 2, né? 2 sub-12. Então é uma semi, é um Final Four. Hoje é um Final Four que eu apitei, que é da prata, do sub-12 prata. Então eu apitei 2 hoje. Então às vezes tem dia que você apita 2, às vezes tem dia que você não apita nenhum. E você conta tanto jogos de federação como esses torneios alternativos também ou não? Não, eu te coloquei federação. Então às vezes a gente tem um alternativo que você vai mais. Chega e aí você, o alternativo tem dia que você apita 3, 4. Então, assim... Haja perna, joelho, pulmão para tudo isso. Hein? Por isso que tem que estar bem fisicamente. Jacob, me fala uma coisa sobre a questão assim... Existe o mundo CLT e o mundo de PJ, que é a pessoa que presta serviço. Como que é a vida de um árbitro em termos de salário? Quando eu digo assim, você ganha por jogo apitado, acredito. Sim. E aí, como que é isso? Tipo, poxa, você faz aquela conta, cara, se eu quero ganhar X esse mês, então eu tenho que apitar, sei lá, 300 jogos esse mês para conseguir ganhar X de salário? Como que funciona isso? Cara, como a gente recebe no jogo, recebe por jogo, você tem que ter um esquema muito bom para você conseguir ir pagando suas contas e de aí guardar alguma coisinha, porque às vezes você é pego de surpresa, porque se eu tenho uma lesão, a lesão eu não vou trabalhar. Esse é o ponto, né? Então, assim, é muito importante hoje procurar fazer uma previdência. Porque você não sabe o dia de amanhã. E a previdência, um seguro... Muitas vezes o pessoal fala, mas fazer um seguro de vida. É importante, porque às vezes no seguro de vida você consegue colocar uma lesão para você ter o repasse ali mensal se você tiver uma lesão. Quando você tem uma lesão de panturrilha... A coxa é uma coisa. Agora, imagina você ter que operar um joelho. É 8 meses. E isso, assim, eu aprendi a duras margas que a gente precisa administrar muito bem essa parte financeira. Mas, assim, você depende de uma escala. Você depende de quem faz a escala. Uhum. Então, assim, você tem que estar preparado para que ele faça a escala hoje e fale, de repente, liga, Jacó, amanhã você tem que estar em Franca 10 horas da manhã e tal. Então... existe às vezes assim de um jogo entrar de uma hora para outra. E uma curiosidade que eu tenho, até porque eu já fui jogador, mas o árbitro ele também pode ser mesário, ele tem essa liberdade também, porque é bom supor, sei lá, de repente, Deus o livre, você se machuca, você está presente, mas não apitando, de repente fazendo uma súmula, fazendo alguma coisa. Isso é possível, não? Como que funciona? Até hoje a gente não viu essa situação, mas o que acontece? Muitas vezes tem uma rodada tripla. Aí vem 3 árbitros. E como são 3 mesários, geralmente um dos árbitros faz mesa. Então assim, a gente sabe fazer súmula, 24 segundos e tudo. De repente essa é uma opção que pode acontecer. De repente ele não vai fazer na federação, mas vai fazer um alternativo.
Então eu tenho um amigo que operou o joelho e hoje ele está só na mesa. E ele tem conta para pagar também? Tem conta para pagar. Ele não pode parar? Sim. Entendi. E me fala uma coisa, Jacó. O que você vê como difícil na sua profissão? Uma das coisas muito difíceis que a gente enfrenta é principalmente na categoria de base, igual hoje. Às vezes você tem os pais que perturbam demais e instigam as crianças até elas saem do jogo. Mas assim, uma coisa que é muito complicada é quando você não tem um domínio do jogo. Se você não tem um domínio do jogo, se você não consegue mostrar para os jogadores que você está ali para apitar o jogo, mas não é um cara que você está ali punindo, mas você está arbitrando, ou seja, você está apitando aquilo que foge à regra. Então é uma coisa muito complicada. E às vezes a tensão que você tem de chegar num lugar que você não sabe como vai ser. Às vezes a gente, poxa, ia apitar em Assis. Na minha época, Assis, o pessoal às vezes falava muito de Casa Branca, Franca, cara, Franca, por incrível que pareça, é um lugar assim, mas é um lugar legal de você ir apitar. Às vezes as pessoas te xingam muito, né? Que aí entra nessa parada que eu te falei, né? O dom de ser árbitro. Porque assim, imagina só, você entrar na quadra, com a categoria menor você consegue administrar, mas Campeonato Brasileiro, você entra na quadra, independente do lugar, os caras começam a te xingar. De filho disso, filho daquilo, aquele outro, pá. E você tem que... Aí uma vez me perguntaram, como é que é entrar na quadra para ser xingado? Eu falei, cara, às vezes não é, você entra ali para fazer o seu melhor. E aí uma coisa que eu aprendi com alguns árbitros, sabe? Um Cristiano Maranhão, o Renatinho, o Pelissari, esses caras e alguns outros, Pelvezan, Vinhais, é que quando a gente entra aqui dentro, você tem que... Esquecer lá fora. Esquecer, principalmente no campeonato grande. Exato. E isso vai fazer diferença, sabe? Você consegue entrar, focou aqui, os caras vão xingar, e você vai continuar focado. Se você perde esse foco e um xingo mexe com você sai do jogo e você não consegue conduzir o jogo do jeito que ele tem que ser conduzido. E aí você não faz o seu trabalho como você deve fazer. Se eu tivesse que perguntar para você, o que você vê como prazeroso na profissão? Cara, é entrar no jogo assim, cara, e você apitar de tal forma que, como se você estivesse jogando. Você mete uma bola de 3, uma enterrada, uma assistência. Essa é a adrenalina que dá de você estar apitando um jogo assim, e o jogo fluindo, sabe? As jogadas saindo e você ali apitando, por mais que os caras tenham ali gritando, xingando, reclamando, mas você saber que você está fazendo o seu melhor. E que se você erra, você não erra para prejudicar A ou B, mas você erra porque você é ser humano. O prazeroso é você pegar uma escala, independente dela ser sub-12 ou adulto, você chegar aqui e fazer. Você chegar aqui e entrar na quadra e esquecer lá fora e falar, aqui eu estou para fazer o meu melhor. O que não fazer? O que não fazer é você marcar um jogador, ficar chateado com o técnico. Sabendo, tem uns que exigem de você, né? Cobra, mas você tem que ter você tem que ser profissional. A balança, né? A balança da justiça, ela fica ali, é isso que nós temos que fazer, nós temos que fazer a justiça no jogo, então eu tenho que ser uma balança. Eu não posso pender ela para um lado nem para o outro, eu tenho que estar ali como uma balança. O peso tem que ser igual para os dois lados. E assim, você sabe que às vezes você vai entrar e o negócio vai ser chato, vai ser difícil, mas aí você fala, não, pode ser quem for, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não posso trazer uma coisa de um jogo para outro. O que eu gosto muito de fazer, eu faço aqui dentro, acabou aqui, eu vou embora, acabou. Não gosto de carregar, não carrego as coisas. E muitas vezes eu já cheguei a algum jogador, de repente eu falar alguma coisa no momento, e depois eu ir pedir perdão para ele, de repente, pela forma que eu ofendi. Tem uma pergunta, Jacó, que eu gosto de fazer, sempre eu faço com os meus convidados, que quando você fez o curso lá de arbitragem, o que não te contaram lá no curso? Que no seu dia a dia, você vê que ninguém conta isso num curso de arbitragem, e é importante eles saberem. Porque a teoria é uma coisa, Sim. E a prática é outra. Cara, na teoria você
tem muita coisa na regra que quando chega aqui você tem que rasgar. Você tem que dar um jeito, assim. Quando eu falo rasgar, assim, você tem que saber conduzir. Você tem que, assim, uma coisa que não é ensinado no curso é como conduzir. Como levar o A, o B, como você fazer com que o jogador que irrita pra caramba e aquele que não irrita, saber lidar com os dois de tal maneira que você faça com que esse e esse entendam que você está fazendo o seu melhor. Então, isso não é passado. Isso não é passado em curso algum. O que é passado é vivido aqui dentro. Então, assim, cara, eu vivia muito disso, de estar escalado nos jogos regionais. Eu ia, jogo de São Sebastião. Você não jogou lá? Não tinha ninguém que jogava ali. Ninguém. O que eu gostava de fazer nos jogos regionais? Ah, vou apitar o jogo às 14. Tá, tem jogo 16, 18. Cara, eu vou assistir. Ah, vou assistir o das 10. Eu acordava e ia assistir. Por quê? Porque eu estava chegando em São Paulo, então esse negócio não era corriqueiro para mim. Eu comecei a ver e aí eu vi que eu aprendi muito mais. Porque aí você vê os caras feras apitando. Você vê os caras apitando lá, os caras, pô, o cara foi pra Olimpíada, caramba, quem é esse cara? Aí você vê um jogador, putz, o cara jogou ali, eu vi ele jogando. Então você vai olhando e você vai aprendendo. Então isso é fantástico. Então você aprende a conduzir o jogo assistindo e apitando. Quanto mais você apita, mais você aprende. Mas você tem que ter uma coisa que é fundamental para o árbitro, para o jogador e para qualquer pessoa em qualquer profissão: humildade. Você tem que respeitar o seu próximo. Você tem que respeitar o jogador, você tem que respeitar o técnico. E muitas vezes os caras não te respeitam, mas você tem que mostrar para ele que o respeito tem que ser maior. O respeito é o que faz com que hoje a gente possa estar trabalhando, você fazendo a sua profissão, eu fazendo a minha e a gente fazendo o melhor. Eu tenho uma curiosidade, e isso eu vou falar para você porque eu joguei e ainda jogo, não mais profissionalmente, mas você sabe disso. E assisto NBA, assisto Euroliga, assisto muita coisa. Quando você vê casos, às vezes, de agressões de jogadores com árbitro, isso acontece muito no futebol. Pouquíssimas vezes, mas acontece. Dos anos que eu joguei, e de NBA que eu assisti, e Euroliga, que são jogadores muito maiores e muito mais fortes, eu aqui confesso a dizer que eu quase nem lembro de um jogador de basquete agredir um árbitro. Por que você acha que o basquete tem essa... Eu não sei se a palavra é proteção ou uma cultura mais de disciplina do que, de repente, jogador de futebol. Por que você acha isso? Sabe, o basquete ele é um pouco mais elitizado. Não é menosprezando futebol, handebol, nem nada. Mas, assim, é uma coisa que, para o cara jogar basquete, ele tem que ser inteligente pra caramba. Ele tem o dom, mas ele tem que saber jogar. Eu penso assim, cara, que às vezes a gente ainda sofre algum motivo, alguma pessoa chega ali, quer perturbar e tal, não chega às vezes de fato, mas às vezes até chega há pouco. Lá fora existe uma multa muito grande para quem coloca a mão no árbitro. Aqui existe também as punições e tudo. Mas o que eu vejo assim, para que não haja essa coisa no basquete, é que as pessoas elas precisam entender um pouco mais do jogo. Às vezes você vai em algum lugar que os caras não entendem e acham que é igual futebol. Então você passa uma perrengue danada para sair, às vezes, do ginásio e tal. Mas eu penso dessa forma. As pessoas elas têm que ter um QI um pouco maior, entendeu? E isso faz diferença. Concordo. Porque o futebol não é desprezar nem nada, mas futebol, qualquer lugar que você vê uma chutando uma bola. Exato. O basquete aqui no Brasil já foi um esporte muito mais conhecido. Agora com o NBB voltando, a LBF, o feminino, os campeonatos de base da CBI, o Campeonato Paulista, que é um campeonato um dos mais fortes do país, onde você aprende pra caramba. Então aqui você vê que tem muito disso. É igual agora, no Sub-12, você vai pegar uns meninos, cara, tinha um menino aí de 12 anos maior que eu, canhoto, pra jogar bem. Então assim, tem tudo isso. Eu acho que esse é o diferencial. Vamos falar agora assim. Quem nos assiste é um adolescente, 17 anos, fala, cara, quero ser árbitro. Por onde ele começa? Me descreve um pouco assim, o que ele tem que fazer,
aonde ele tem que, sei lá, tem 18 anos, mas aonde ele tem que procurar? Ele faz alguma graduação hoje? Como que funciona esse passo a passo para ele se tornar um árbitro internacional? Olha só, ele tem que procurar uma federação. Se ele mora no interior de São Paulo, procurar ligar na federação, perguntar se a federação tem uma liga onde possa fazer esse curso. Ou é pago o curso? É uma caro, taxa mínima, não, é uma taxa que dá para ser paga. Okay. Eu ganhei a minha, então quando eu fiz em Brasília eu ganhei lá na época. Mas assim, tem uma taxa, acho que de 6 a 8 meses, é um curso, ou então dá para se fazer ele reduzido, algumas finais de semana. Um árbitro precisa ser formado em educação física? Não. Não precisa? Não. Ele pode fazer diretamente. Começou a jogar basquete, viu que não vai virar jogador. Pô, eu quero ganhar uma grana. Pô, como é que eu posso fazer para ser um árbitro? Pô, Cristiano Maranhão, Carlos Renato, fulano, Beltrano, Ciclano, Jacó, Benito. O que eu vou fazer? Cara, eu preciso procurar o quê? Vou descobrir o telefone da federação, seja ela em qualquer estado do país, liga lá e fala, você tem um curso? Quando é que vai ser seu curso? Vou fazer o curso tal data, então você procura, fica aí com o telefone. Então assim, dispor, correr, ir atrás. Porque assim, o esporte ele tem tudo para todos. E muitas vezes o jogador não vai ser jogador, ele vai ser um árbitro. Mas aí, vamos lá, deixa eu te perguntar assim, eu não vou interromper a sequência aí de como ele ingressa na profissão, mas de alguma maneira o basquetebol no Brasil, ele ainda não é tão, obviamente, praticado como o futebol. Sim. Então tem alguns torneios, e agora a gente sabe que tem muitos torneios alternativos, além de torneios de federação, para a atuação de um árbitro. Mas tem espaço para todo mundo? Tem. Eu fico com essa dúvida, porque de repente, sei lá, mas chega um monte de gente e fala assim, não, eu não tenho torneio para tanta gente, para empregar tanta gente. Ou tem? Tem. Na verdade, hoje eu acho que nós precisamos fazer mais cursos de arbitragem, porque tanto na federação quanto nos torneios alternativos tem bastante jogos, tem bastante locais para as pessoas trabalharem. Às vezes falta árbitro. É mesmo? Porque assim, tem muitas pessoas que começam o curso e às vezes chega no meio e desiste. Mas o que acontece? Quem começa a fazer um curso, por isso que eu falo, determinação. Você tem que estar determinado a querer algo e correr atrás. Você vai ali, tem um curso? Tem, começa a fazer e dali você vai descobrindo que tem um torneio ali, tem um torneio acolá, tem outro ali. Procurar as pessoas, eu estou disposto a trabalhar, eu quero fazer isso e correr atrás. Igual eu falei, eu comecei a ver regionais para me melhorar. E hoje você apita os torneios alternativos para você ir melhorando. Agora, uma coisa que é fundamental para quem vai ingressar, entenda e respeite o árbitro mais velho. Tenha a humildade de ouvir as pessoas mais velhas. Porque existe um critério, por exemplo, por exemplo, naquele trio de arbitragem, né? Pô, Jacó é mais experiente, então ele é o líder, eu vou como um coadjuvante, existe... Não, existe uma escala que é feita, né? O árbitro, primeiro fiscal e segundo fiscal. Nós temos os mesmos poderes no jogo. A única coisa que difere é quando tem uma situação que, de repente, tem que tomar uma decisão. Muitas vezes o árbitro, ele tem um poder, mas geralmente o que a gente faz? A gente conversa entre a gente para tomar uma posição que seja igual para todos. Se você tivesse um líder, um capitão dos árbitros. Esse é o árbitro do jogo. Então ele é o cara que vai falar aqui, vai falar ali, vai conduzir. Por isso que quando você vê ali, o cara que levanta a bola, ele é o árbitro do jogo. Tá. O árbitro do jogo é o cara que vai ali e levanta a bola no início do jogo. E a maioria das reposições na lateral, que agora aqui é seta alternada, é ele que repõe. Então sempre você vai saber quem é o árbitro do jogo, quem? O cara que levantou a bola. E Jacó, vamos supor, falando um pouco até de trabalho, acredito que obviamente um cara como você, o seu telefone mais toca do que necessariamente você vai atrás de jogos para serem apitados. Para quem está ingressando, eu acredito que o cara, ou a mulher, né, que inclusive a gente já vamos falar sobre isso, mas a pessoa tem que se coçar e ir atrás de campeonatos para poder tocar, porque se ele ficar esperando também o WhatsApp dele cantar ali, eu acho que fica difícil, né? Na verdade, eu acho que a pessoa que quer trabalhar,
é qualquer emprego, você tem que correr atrás. Exato. Você não pode pegar e deitar ali na cama, puxou o cobertor, o telefone aqui, ele vai tocar. Não. O seu é assim, eu acredito. Não, a gente também corre atrás, cara. Corre atrás também. Você tem que dar Você ralou muito. Você tem que dar sua disponibilidade, cara. Eu tenho disponibilidade na federação, no NBB, no LBF e na CBB. Mas aí vamos lá, eu imagino que chega um dado momento da profissão, como qualquer outro, lógico, que a pessoa envelhece, lógico, e chega, poxa, em determinada idade, você ainda está correndo essa quadra, e eu acho que, como é que você vê a atuação de um árbitro de basquetebol internacional? O que ele tende a de repente, atuar de repente depois de quadra, assim? Ele fica aqui, atua de repente no treinamento, alguma coisa? Como que é isso? Olha só, o árbitro internacional, ele viaja até os 50 anos. Então, de 2 em 2 anos, há renovação de carnê. Eu já não viajo mais para fora do país para competições internacionais. Mas dentro do país eu continuo apitando porque ainda tenho condição física. Alguns árbitros, quando eles param, eles vão fazer algo na Confederação Brasileira, vão fazer algo na Federação Paulista, Carioca, Paranaense, e tem alguns árbitros que vão ser delegados, como é o caso da Fátima, que trabalhou na Olimpíada, trabalhou no Mundial. Então há um espaço para que se trabalhe depois da profissão quadra. Então, assim, o cara tem que trabalhar aqui pensando em algo lá na frente. Para trabalhar na FIBA. O Cristiano continua apitando, mas hoje o Cristiano apita no Brasil e faz algum trabalho pela FIBA. Entendi. Então existe isso pós-quadra. Entendi. E, Jacó, me fala uma coisa. Quando a gente fala sobre a questão da arbitragem, como é que você vê o futuro da profissão? Olha... Não te cortando. A gente sabe que hoje existe a tecnologia e cada vez mais o VAR, que já existe na NBA, falando do basquetebol propriamente. Agora se estendeu na NBB, então a coisa está começando cada vez mais a entrar. Eu vou engatar uma segunda pergunta. Você acha possível um dia, de repente, um robô substituir um árbitro em quadra? Olha, a tecnologia ela veio, mas sempre vai ter alguém ali que vai ter que ter um ser humano mexendo nela. Quando a gente fala do instant replay, né, que é o instant replay que a gente nos Estados Unidos lá é assim, aqui a gente pede assim, e agora como desafio do técnico, o técnico pode pedir como se fosse um VAR, mas é o instant replay que tem no basquete. A tecnologia ela vem de uma forma que ela ajuda bastante, porém o ser humano tem que saber que sem ele, a tecnologia, por mais que ela avance, não vai viver, não vai acontecer. O robô não vai conseguir apitar um jogo, porque ele não vai conseguir ler uma partida como a gente lê. O ser humano é muito especial, né? Muito diferenciado, porque ele tem algo que ninguém tem. Os animais, a máquina, isso, aquilo outro, não vai ter nunca. Então, assim, eu acho que o futuro vai ter sempre alguém, o ser humano vai estar sempre na quadra. Vai ser imprescindível. Vai ser, é a mesma coisa, vai precisar de um árbitro ali para mexer no instant replay, para achar aquele momento, aquela bola, se aquela bola valeu, se não valeu, se foi 2, se foi 3, mas vai precisar do ser humano. E o robô não interpreta. Não tem interpretação. Ele é frio, é congelado, e ali é só aquilo, não vai ter outra coisa. Qual o segredo para ser um bom árbitro? Dedicação, foco, estudo e humildade. Cara, eu espremi você aqui mais que jogador em quadra aqui. Você deu uma aula aqui pra gente. E aí, assim, super agradeço por esse bate-papo. Acho que é isso. A ideia exatamente desse bate-papo é trazer visibilidade, trazer coisas que ninguém conta sobre atuação. Você viu aqui que eu explorei bastante com você. Eu queria que você deixasse um recado aqui pra galera que nos assiste. Olha, estou aí na estrada há 27 anos, mais ou menos, e tenho 50 anos. E digo para você aí que tem 14, 15, 16, que acha que a vida acabou para você, que acha que muitas vezes você não tem condição de ser alguém, que acha que, pô, eu tenho 14 anos, eu vou ser o quê da minha vida? Não sei jogar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Foque no que aparece para você fazer. Eu perdi um emprego, vender o mercado, fui convidado para fazer um curso de arbitragem numa garagem, e dessa garagem eu cheguei a ser árbitro internacional.
Nasci na cidade de Dom Aquino, no Mato Grosso, uma cidadezinha que o meu psicólogo falou para mim que ela nunca cresceu nem para lá nem para cá, ela continua do mesmo tamanho. Só que assim, ó, tenha vontade. Não deixe que nada destrua o seu foco, o seu sonho, o seu objetivo. Eu sonhei em ser árbitro internacional quando eu comecei a minha carreira lá em 96. E o dia que eu fui árbitro internacional, eu fui numa prova aqui em São Paulo, que o Roberto Garcia veio de Porto Rico, o Alejandro era o psicólogo, vieram da Argentina, e na clínica que eu fiz passou 3 pessoas, 2 mulheres e eu de homem. E teve uma pessoa que comentou, né, eu nem sabia desse comentário, mas ela chegou a falar, poxa, como que o Jacó vai ser árbitro internacional se ele não fala inglês e nem espanhol? Na verdade, ele mal fala português. Não deixe que uma pessoa destrua seu sonho. Porque assim, por mais que existam essas pessoas ao redor para destruir, existe um Deus que te dá força, existem pessoas como o Tiago, como o Edson, que cedeu o lugar aqui, está aqui com a gente até agora para deixar que a gente possa fazer essa gravação aqui. E existem pessoas que acreditam em você. E você não tem noção de como é importante quando você faz um jogo e uma pessoa manda uma mensagem lá. Foi muito bom ver o seu trabalho. Então isso começa a mudar a sua vida. Foque, estude, saia da rua, saia das drogas. Não deixe a bebida destruir a sua vida. Não deixe a vizinhança, que existe muitas vezes mal, acabar com você. Eu vivi em Brasília, vivo hoje em São Paulo, e se eu quisesse debandar para droga ou qualquer coisa, eu tinha ido, mas eu procurei fazer o melhor da minha vida, que é o quê? Procurar o esporte que salva, o esporte que tira você da rua, o esporte que tira você das drogas e o esporte que te dá algo. A minha família, a maioria mora em Goiás. Eu fiquei na roça um tempo e hoje, quando eu vou fazer um jogo, eu ligo e aviso, estou indo fazer um jogo. Vai passar na Cultura, vai passar na ESPN e lá vão eles assistir. Isso pode acontecer com você aí, que não tem perspectiva nenhuma de futuro. Você pode ser um bom árbitro, você pode ser uma boa pessoa. E o esporte, o basquete, a arbitragem vai fazer com que você tenha caráter, tenha personalidade e vai te fazer homem ou mulher, com respeito ao próximo, com respeito ao próximo cidadão. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de ser o que eu sou. A minha filha e o meu filho têm orgulho de quem eu sou na quadra. E eu tenho um orgulho que não é vanglória, não, mas assim, graças a Deus eu consegui apitar várias coisas, vários campeonatos e estou até hoje apitando. E não tem uma coisa melhor do que você fazer um excelente jogo, você sentir isso dentro de você e receber uma mensagem de uma pessoa que te conhecia e sabia quem você era, e ela falava, antes eu tinha o maior respeito pelo que você era, hoje eu tenho uma admiração pelo que você faz, pois eu sei que o que você faz é algo totalmente diferente daquilo que a gente já esperava, e é muito difícil ser árbitro, seja ele de basquete, futebol, voleibol, mas o basquete é muito mais rápido, então você tem que ter um feeling, você tem que estar muito bem para fazer isso. Então viva seu sonho, busque realizá-lo, acredite em você, acredite em Deus e vença junto com as pessoas que querem que você vença. Mestre, obrigado. Obrigado, Thiago. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive aqui no rodapé vai ficar aqui o endereço do Jacó. Caso alguém de repente precise te procurar para responder alguma coisa, seu Instagram vai estar aqui no rodapé do vídeo. Quero convidar vocês também a se inscreverem aqui no canal. Deixe seu comentário, compartilha com todas aquelas pessoas que se identificam exatamente como Jacó e sonham em ser árbitro também. Quero convidar vocês também lá aí no Instagram, Thiago Fidelis com 2 S no final, onde a gente faz uma troca de bola aqui. Mestre, obrigado de novo, Deus abençoe. Amém. Obrigado mesmo pela... Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo junto. Caramba, Jacó. Fechou, cara.